física, mas o que significa acender a vela. Essa luz trazendo a presença de Jesus em nosso meio. Então, vamos acender, dizendo, ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda o nosso ser, fique conosco, Senhor. E em nome de Santa Paulina, que nós estamos também reunidos e unidos nessa noite. Então, vamos esfregar as mãos, e vamos fazer uma respiração pedindo que essa luz inunde a todos aqueles que ainda estão conseguindo entrar, tentando entrar, todos aqueles que já entraram, a todos nós que estamos nesse momento reunidos e unidos. É em nome de Deus. Respiremos profundamente. Enche-me de ti, Senhor. Inspire e expire. Enche-me de ti, Senhor. E deixemos que essa bênção de Deus caia sobre todos nós. Enche-me de ti, Senhor. E agora, esfregando mais uma vez as mãos, vamos colocar para que todos possam receber a bênção de Deus que está comigo. O Deus que mora em mim, saúda o Deus que mora em você. E deixe que essa energia chegue lá. Eu não sei se vocês estão prestando atenção no coração da mão de vocês, mas eu estou sentindo muita, muita energia saindo das minhas mãos. Vamos acolher essa bênção de Deus. Obrigado, Senhor, por essa energia de cura. Obrigado, Senhor, por essa luz que nos inunda. Obrigado, Senhor, por esta noite que estamos unidos e reunidos em Teu nome. Amém. Muito bem. Minha gente, hoje o nosso tema é muito, muito, muito especial. Hoje nós vamos entrar na terceira porta, a porta do ar. Por quê? Porque eu quis escolher esta porta aonde nós vimos ontem que nessa porta tem alguém muito importante que está ali a nos receber, que é o porteiro. Lembra na história de ontem? Que o porteiro, lá naqueles monges no deserto, ele ficava sempre na terceira porta. E quando chegava um intruso, ele fazia as 3 perguntas. Quem é você? O que você quer? Da onde você vem? E o que você quer? Quer dizer, qual o seu objetivo? O porteiro, naqueles mosteiros, ele estava sempre atento. E no mosteiro do nosso corpo, o porteiro, a terceira porta, é o nosso nariz, é o ar que nós respiramos. Mas antes de eu entrar na terceira porta, eu gostaria de fazer assim rapidamente uma memória das 7 portas. Vamos ver se todo mundo lembra as 7 portas. A primeira porta
Está na nossa cabeça. É a parte espiritual e é a parte mental. Nesta primeira porta, essa primeira porta é muito importante, porque nós vamos ver hoje que a terceira porta tem uma ligação direta com a primeira porta. Quando a gente medita, se vocês prestarem atenção, a gente fica prestando atenção no ar que entra e no ar que sai, para que a mente possa se acalmar e serenar. Então, a primeira porta, e nós vamos ver hoje mais algumas coisas muito importantes dessa ligação que tem a terceira porta com a nossa mente, com a nossa espiritualidade. Então, a primeira porta está na cabeça, é a espiritualidade, a nossa mente. A segunda porta, que eu digo, são os olhos, é a luz. A luz o Padre Pacifal vai falar no dia 8, não percam, muito importante. A terceira porta, eu escolhi para falar hoje, por quê? Porque ali nós temos o porteiro. Aqui nós temos a ligação direta entre a terceira porta com a primeira, e com todas, ela está conectada diretamente com todas as portas. Então, a mente na cabeça, a luz nos olhos, o ar no nariz, terceira porta, a boca. Na boca nós temos a quarta e quinta porta, nós temos a importância da água e a importância dos alimentos saudáveis. Na sexta porta, nós temos o cuidado com o corpo, que é dessa caminhada, de massagem, de tudo aquilo que nós precisamos cuidar do corpo. E, por fim, a sétima porta. A sétima porta, ela como que fecha todas as outras portas, que é o trabalho do nosso sono, o descanso. Aí a gente vai ter que entrar um pouquinho o que significa um estresse, e ali vem o fechamento de todas as portas, ok? Então nós, hoje, na terceira porta, a gente vai olhar bem o que ela tem em comunhão, em ligação com a primeira porta, ok? Então, vamos olhar. A primeira porta, a coisa mais importante que nós temos, se chama meditação. Meditação. A meditação, ela é importantíssima para nós podermos ter saúde. Meditação não é somente por um fator espiritual, não. A meditação, ela é fundamental para nós podermos ter uma vida mais saudável. E eu gostaria de trazer aqui para vocês, rapidamente, aqui eu penso que muitos que estão me ouvindo já são mestres de meditação. Mestres de meditação. Mas deixa eu falar um pouquinho dos 6 passos, os 6 passos de meditação. Então, para nós, uau, o que foi? Magno, parece que eu saí do ar. Saiu não, irmã. Saiu não, Gracema. Está tudo certinho. Ah, bom. Então, é porque alguém... Tá bom, então vamos lá. Os 6 passos para uma boa meditação, ok? O primeiro passo para uma boa meditação se chama a gente determinar um horário. Aquele horário. E dizem os grandes mestres que seria muito bom a gente marcar 2 horários por dia. Um pela manhã, ao acordar, ou eu, por exemplo,
há muitos anos que eu marco às 6 horas da manhã. Ele tem uma coisa muito a ver. Antigamente, lembro de quando, não sei se vocês lembram, eu lembro, de quando, de manhã às 6 horas, o sino da matriz lá tocava e dizia, hora da Ave Maria. E todo mundo, naquele momento, entrava em oração. Mas não é só isso. É que, naquele momento, a luz do sol vem chegando. E, com a luz do sol, vem trazendo uma camada de energia de cura para toda a Terra. Então, eu respirar naquele momento, eu estou respirando esta energia que eu recebo de graça da natureza. Então, horário de manhã e horário à noite. Pode ser às 6 horas da manhã, às 6 horas da noite, a hora da Ave Maria. Segundo passo para ter uma boa meditação é a gente escolher o lugar. E sempre a gente se colocar naquele mesmo lugar. Por quê? Porque o corpo parece que na hora que a gente senta naquele lugar, o corpo já se abre para entrar em silêncio interior. Horário, lugar. Terceiro passo se chama postura. A postura é principalmente a pessoa sentir que a sua coluna está reta. Pode ser sentado numa cadeira, pode ser sentado em um banco, mas a coluna reta. A postura. Aí, os pés no chão, as pernas não cruzadas. Um padre, um mestre de meditação, chamado, lá do deserto, ele dizia assim, olha, você tem que ficar que nem uma pedra, imóvel. Imóvel. Você é ou como uma montanha. Então, a postura é muito importante, ok? O quarto passo é colocar atenção na respiração. Na respiração. E é muito interessante, porque eu fiz um retiro lá na Índia, de 28 dias, e antes de cada palestra, nós tínhamos 1 hora de meditação. E cada 5 minutos, eles colocavam lá uma campainha. E aquela campainha, a gente era levado a se perguntar, onde está minha mente agora? A cada 5 minutos, tchim! Aí se a gente estava distraído, a gente se perguntava, onde está minha mente agora? E ali a gente chamava pelo nome, Graciema, inspire. Repita a sua palavra. Então, a respiração leva a isso. Vocês vejam, é a terceira porta unida à primeira. Então, é o quarto passo, respiração consciente. E se a pessoa está distraída, chame pelo nome e diga, inspire. E ali você volta a respirar. Aí você volta a respirar, prestando atenção na sua respiração e repetindo o mantra, uma palavra. Uma palavra. John Main, o grande mestre de meditação, ele ensina que as pessoas que querem começar a meditar, uma palavra muito boa é Maranata.
Maranata, que quer dizer, vem, Senhor Jesus. E parece que ela é uma escadinha em quatro lances, ó, 4 degraus, uma escadinha. Maranata. Então, eu inspiro devagar, chego em cima da escada, faço uma pequena pausa e volto a repetir, descendo a escadinha, os 4 degraus, repetindo a palavra de novo. E as distrações? As distrações, gente, fazem parte da meditação. Quando a gente vê, a gente está distraído. Mas o importante é prestar atenção e perceber. O meu eu consciente presta atenção e vê que o meu ego se distraiu, a minha mente se distraiu. Aí, o que eu faço? Gracema, inspire. Aí, eu volto a me concentrar. Os 6 passos, repetindo rapidamente. Então, horário, lugar, postura, respiração consciente, o mantra e o que fazer com as distrações, ok? Então, o primeiro, está na primeira porta, mas está muito conectada à terceira, porque sem respiração você não consegue meditar. Sem respiração a gente não vive. O ar é o primeiro e mais profundo alimento que nós temos, ok? Segundo, lá na primeira porta, eu falei antes de ontem, a importância de nós termos o intestino limpo, porque a pessoa enfesada, cheia de fezes, não consegue meditar bem. Não consegue. Então, e eu vou trazer aqui para vocês o seguinte: quando nós fomos gestados, na hora da concepção, aquele óvulo, ele se dividiu em 2, 4, 6 e 8 células tronco. Vou repetir. Na hora da minha concepção, aquele óvulo fecundado se dividiu rapidamente em 8 células tronco. A mesma célula tronco que deu origem ao pulmão, que é o órgão da respiração, da terceira porta. A mesma célula deu origem ao intestino grosso. Por isso que o intestino grosso, ele é como se fosse um cérebro. O cérebro parecido com o intestino. Então, ali a gente percebe a ligação. E eu vou falar depois um pouquinho mais como que a medicina chinesa, ela mostra a ligação entre o órgão mais importante da respiração, que é o pulmão, e o órgão importante da desintoxicação e tudo que é o intestino grosso, ok? Então, aí a gente vai fazer uma viagem e nós vamos aprofundar um pouquinho isso. Então, deu para a gente ver, né? A conexão que existe entre a terceira porta, o ar, com a primeira porta, o nosso cérebro, a nossa mente, é muito profundo. Ali no nosso cérebro também, eu falei antes de ontem, na nossa mente, o cuidado que nós temos que ter. Cuidado com programas de televisão, cuidado com filmes violentos à noite, antes de dormir. Temos que ter cuidado com as leituras
E até temos que ter cuidado com as nossas amizades. Uma amizade que é muito negativa, no fim, ela acaba adoecendo a gente também, porque nós vamos ver daqui a pouco que o pulmão, né? O pulmão, ele também absorve uma emoção muito forte. E essa emoção da tristeza adoece o pulmão e eu não posso respirar direito, ok? Então, eu penso que tem gente, o som está ótimo, está bem. Berenice está levantando a mão. Você quer falar uma coisa? Diga, Berenice. Não. O meu som que está baixo deve ser do meu aparelho aqui, então. Levante. É aqui do lado esquerdo. Será que é o meu que está baixo? Os outros estão achando o meu som baixo? Está normal. Terezinha, recomendo você aumentar o som do seu celular, né? Porque está normal aqui o som. O meu tá bom? Tá ótimo, Graciela. Tá bom, então, muito obrigada. Vou ver aqui. Gente, vão fazendo, vocês têm o caderninho, marquem ali alguma dúvida, alguma coisa, porque depois eu vou deixar um tempo para nós podermos ver essas dúvidas e isso que ficou, ok? Magno, eu vou tentar agora compartilhar, vou botar no ar, tá bom? Porque eu quero ver se a gente consegue. Se você não conseguir, pega a sua apresentação, manda aqui no meu WhatsApp, que eu apresento para você. Na hora que você mandar passar o slide, eu passo. Tá, mas olha aqui, tá no ar? Eu coloquei. Não. Não veio, não. Veio não, né? E eu coloquei aqui a apresentação. Tá, mas não tem problema, Magno, não tem problema. Eu vou fazer com eles ao vivo mesmo, ok? Tá bom, mas se quiser eu posso fazer, é só mandar aí, tranquilo. A apresentação é pequenininha. Sim. Ou manda no e-mail, se você quiser. Eu pego aqui no e-mail e apresento para a senhora. É tranquilo. Sim, mas eu tenho que parar tudo para eu te mandar o e-mail e eu não quero parar. Da dança, tá certo. Então, continue. Tá bom? Então, nós vamos continuar. Eu quero que vocês imaginem agora, todos, porque eu quero aprofundar agora eu vou entrar na terceira porta. Até agora eu fiz um preâmbulo, e um preâmbulo muito bom, mas eu quero entrar na terceira porta, ok? Imaginem um trem. Todo mundo, imaginem um trem com 5 vagões. Na frente do trem, quem é que vai? É a máquina. Imaginem a potência dessa máquina que leva todos os vagões. O nosso vagão dessa noite, aliás, o nosso trem dessa noite, ele tem 5. A máquina e mais 4 vagões. Que, na realidade, a gente pode dizer que são 5. Ok? A máquina do trem da saúde, atenção, eu vou repetir, a máquina do trem da saúde se chama metal, é de metal. No metal é o elemento metal, porque o nosso trem, o vagão, que é a máquina, é de metal. O segundo vagão é a água. Terceiro vagão é a madeira. O quarto vagão é o fogo. O quinto vagão é a terra. Vou repetir. O primeiro vagão, que é a máquina, é metal, do metal. O segundo vagão é o vagão da água. Isso é o trem da nossa saúde, do nosso corpo.
O terceiro vagão é a madeira. E no terceiro vagão está o maquinista. Está o maquinista no terceiro vagão. O quarto vagão é o fogo e o quinto vagão é a terra. Então, agora, passando isso para o nosso corpo, no vagão da máquina, que é o metal, nós temos os dois órgãos importantíssimos que puxam toda a máquina da saúde. Os dois órgãos são pulmão e intestino grosso. Os dois órgãos da máquina do nosso trem da saúde se chama pulmão e intestino grosso. Eu vou passar rapidamente os outros vagões para não deixar vocês muito assim, porque depois vocês vão recebendo o conteúdo. O vagão da água é o vagão da água, são os rins e a bexiga. O vagão da madeira é o fígado com a vesícula. O vagão do fogo é tudo aquilo que é vermelho, que é o coração, o intestino delgado, circulação, todo o sangue, a parte ginecológica, tudo isso é do fogo. E o vagão da terra é o baço pâncreas e o estômago. Agora, no nosso trem da saúde, um vagão está interligado com outro. Por exemplo, metal, só para a gente entender, os metais vêm da montanha. Então, vem da terra. É da terra que a gente tira os metais. E vejam, na terra nós temos o baço pâncreas e o estômago. Então, quem é mãe dessa família chamada pulmão, chamada intestino grosso? É o estômago e é o baço pâncreas. E a origem, o filho desse vagão que se chama metal, que é do pulmão e do intestino grosso, o filho se chama, que é da água, é o rim e a bexiga. Então, vamos prestar atenção. Essa noite nós vamos aprofundar somente esses três. O vagão da terra, porque ele é que origina o metal. O pulmão e o intestino grosso só vão bem se o baço pâncreas e o estômago estão bem. E o rim e a bexiga estão bem se o pulmão e o intestino grosso estão bem, ok? Então, vamos lá. Pegando agora o pulmão. Vamos imaginar o pulmão um cacho de uva. Imaginem o pulmão um cacho de uva. Eu estou me lembrando aqui que quando eu era professora de biologia, lá no Rio Grande do Sul, em Criciúmal, quando a gente estudava o pulmão, eu mandava a criançada lá no matadouro e pegar um pulmão de um gado lá, de uma vaca, e depois aí a gente enchia o pulmão, estudava os alvéolos na sala de aula, dava uma sujeira assim, mas era muito interessante. Mas hoje eu não vou fazer isso, não. Aí eu vou trazer aqui um cacho de uva. Olha, um bago de uva, um grão de uva, está bem grudadinho no outro. Quer dizer, o cacho de uva representa os alvéolos do meu pulmão. Hoje, eu estava vindo da cidade e passei tinha no ponto de ônibus uma mulher
na frente do posto de saúde, com um cigarro na mão, pegou o isqueiro e acendeu o cigarro na frente do posto de saúde. Eu só olhei e disse, coitado desse pulmão. Por quê? Porque a nicotina, ela vai fazer com que os alvéolos não dê passagem como devem passar pelo oxigênio. Entende? Então, os alvéolos, eles têm que estarem bem limpos. E a minha respiração, quanto mais consciente for a minha respiração, mais oxigênio eu recebo do ar que vem me alimentar. Ok? Então, esse cacho de uva, esse cacho que representa o meu pulmão, ele tem que ter muito carinho, muito cuidado. Cuidado com respirações. E hoje eu estou muito feliz porque nós podemos expandir um pouco o nosso pulmão. E no final, depois que eu terminar de falar aqui, nós vamos fazer alguns exercícios para a gente expandir esses alvéolos, esse pulmão, para que a gente possa sentir mais energia, mais vida, mais saúde. Ok? Então, vejam, o pulmão, a ligação que ele tem. O pulmão, quando aquela célula tronco, lá na minha concepção, que deu origem, a mesma célula deu origem ao pulmão e ao intestino grosso, ela deu origem também à pele. A minha pele é meu grande pulmão visível. Todo mundo enxerga. Se a minha pele está bem, se a minha pele está com luz, se a minha pele está toda manchada. Ontem eu olhava para a pele de uma pessoa e enxergava manchas assim na pele, mancha direitinho de vermes. Que eu disse, coitado desse intestino cheio de vermes, e a pele está mostrando. E a pessoa daí passa uma base, passa não sei o quê, em vez de tomar um chá de hortelã, para poder limpar esse intestino e essa pele ficar melhor, porque a pele é meu grande pulmão. Para a gente poder respirar melhor, eu tenho que ter uma pele também limpa. Uma das coisas muito boas é quando a gente toma banho, pegar aquela esponja natural, todo mundo conhece, aí eu pego e antes mesmo do banho, dou uma esfregada, tiro todas aquelas células mortas, entende? E depois vou debaixo da água, ponho de novo, dou uma esfregada no corpo todo, tirando todas as células mortas, os poros da nossa pele se abrem todos. Para quê? Para receber mais energia. Uma vez, diz que lá no Rio de Janeiro, num carnaval, uma pessoa pegou e passou, daquelas coisas de brilho, né, no corpo inteirinho. E você sabe que morreu? A pessoa ficou asfixiada, morreu. Por quê? Porque a pele não respirava mais. Então, é muito importante a gente ter a pele limpa. Outra coisa que está ligada ao meu pulmão, aquela célula tronco do pulmão, sabe o que é? É o meu cabelo. Eu digo, o cabelo também pertence ao rim. Sim, porque o rim é filho
Mas, quando a gente não toma água, o cabelo também já vai ficar ressecado. Mas, quando eu tenho uma boa respiração, não tem cabelo que caia. Então, nós vamos aprender a respirar. Vamos fazer alguma respiração agora? Senão vocês vão dormir na minha voz, né? Hein, Maria das Dores? Vamos lá. Você pode ficar com a coluna reta. Vamos fazer uma respiração. E agora, nessa época que a Covid está por aí, nós temos que aprender a respirar mais. Eu vou ficar de pé para que a gente possa ver. Vamos fazer uma respiração em movimento, ok? Então, vejam, eu posso pegar os braços e eu vou levantar, respirando, inspirando, até chegar em cima, ó. Inspiro, agora eu expiro devagar, descendo, com a boca aberta. Mais uma vez, inspirando. Subindo os braços, isto. Expire. Inspire pelo nariz. Expire pela boca. Fazendo 7 vezes. 4. Inspirando. Expirando. Inspirando. Expirando. Mais uma vez. Inspirando. Expirando. E agora, podemos até ficar sentados, mas nós vamos levar o braço para o lado, para abrir o peito. Então, começando aqui na frente, vamos lá. Inspirando. Expirando. O tórax se abre, ó. Inspirando. Expirando. Inspirando. Expirando. Mais uma vez, inspirando. Expirando. Agora nós vamos, em vez de fazer por cima, a gente pega como se fosse abraçar uma bola por baixo, assim, ó. Vem e cai aqui na frente. Pegando aqui, inspirando. Expirando. Mais uma vez, inspirando. Expirando. Inspirando. Expirando. Mais uma vez, inspirando. Expirando. Agora, nós vamos fazer uma respiração em 3 tempos, como se fosse assim, ó. Levantando o braço um pouco, assim, ó. Aí, solta de uma vez. Bem devagar pela boca. Inspirando em 3 tempos pelo nariz. Inspirando. Vocês percebem que essa respiração
faz a gente levar mais ar ainda para os pulmões. Vamos lá, mais uma vez. Mais uma vez. Última vez. Muito bem, muito bem. São exercícios de respiração que nós podemos fazer simplesmente a cada momento que nós quisermos, mas sempre a coluna é bom estar bem reta. Agora nós podemos fazer outra respiração, que é a gente aqui segurando a cabeça, ó. Isto. Eu faço em 3 momentos e solto. Agora eu coloco uma mão aqui por trás da cintura e a outra mão eu vou levantar e vou olhar a mão lá atrás. Entendeu? Aí eu estou exercitando também o tronco. Vamos lá? Também 5 vezes. Muito bem, muito bem. Agora, trocando a mão para o outro lado. Muito bem, minha gente. Vocês podem criar o exercício que vocês quiserem. No conteúdo, ontem ainda saiu ali Salmo integrado. Alguém já viu? Salmo integrado é um salmo aonde a pessoa vai fazendo exercício e vai também rezando. Ela vai fazendo e rezando. Se alguém ainda não abriu o Salmo integrado, faça isso, abra e experimente seguir. Eu gravei com muito carinho e está ali para vocês fazerem. Vamos lá. Vejam, cada órgão na nossa mente tem alguma coisa que pode atingir esse órgão. Por exemplo, a alegria faz você respirar melhor. A tristeza adoece o pulmão. Veja, quando você leva um susto, uma notícia ruim, a tua respiração parece que fecha. Então, a tristeza adoece o pulmão. Assim como o apego adoece o intestino grosso. Eu falo dos dois porque os dois estão juntos no mesmo vagão.
chamado vagão do metal. Quando o pulmão não está bem, o intestino não funciona bem. Quando o intestino não está bem, você também não consegue respirar. Mas pela respiração, você pode ajudar o seu intestino. Ok? Então, o pulmão, nós percebemos que ele domina toda a nossa energia vital do organismo. Ele pertence à máquina do nosso trem da saúde. Ele pertence à máquina do nosso trem de saúde. Mas ele deve ser bem alimentado, porque a mãe do pulmão é o estômago. Pessoas que se alimentam e ficam com muitos gases, não conseguem respirar direito. Então, a pessoa tem que perceber. Agora, existem alimentos que prejudicam diretamente o pulmão. Infelizmente, eu vou ter que dizer. Porque tem muita gente que à noite, antes de deitar, vai lá na geladeira, pega um copo de leite e toma antes de dormir. E nós sabemos que o queijo, o leite, os derivados do laticínio, eles criam muito muco. Eles criam muco e a pessoa não consegue respirar bem. Aí vem a rinite, vem a sinusite, vem a tosse, vem o cansaço crônico. E do que é? É do alimento que a pessoa não percebe. Por isso que a terceira porta, nós temos o nosso querido porteiro. Quem é você? Ah, eu sou a rinite. Da onde você vem? Ah, eu vim daquele laticínio que eu saboreei, daquela pizza que eu comi ontem à noite. E qual é o seu objetivo agora? Bom, meu objetivo é criar muco e você acordar que eu faço isso. Então, vamos cuidar. Entende? Tem alimentos que ajudam. Por exemplo, e tem chá também, que depois eu posso dizer, né? Um pulmão fraco. O pulmão fraco, ele está fraco por quê? Porque a alimentação dessa pessoa está muito ruim. Para o pulmão bom, os melhores alimentos são de cor branca. Um deles se chama chucrute. Eu pego eu gosto muito de chucrute, né? A gente pega o repolho, não vou dar receitas agora, mas em todo caso, vocês podem procurar no YouTube, onde quiserem, como fazer chucrute. É o melhor remédio até para câncer de intestino. Ele ajuda o pulmão e melhora o intestino. Então, todo alimento branco, feijão branco, nabo, chucrute ou repolho, todos esses alimentos ajudam o pulmão a ficar com energia mais forte, ok? Fortalecem o pulmão. Então, nós temos que ter um estômago que digere esses alimentos. Não sei se vocês conhecem o ginseng. O ginseng é como é que se diz? Ele é chinês, mas aqui no Brasil nós temos um substituto, que é o ginseng brasileiro, chamado fáfia.
PHA, que é, né, Fafia, PHAFIA, Fáfia. Nas lojas de produtos naturais, você pode comprar Fáfia para fazer chá. Então, é muito bom. Temperar os alimentos com tomilho. O tomilho é um antibiótico muito grande, orégano. Também ajuda muito o pulmão. E, como é que se diz? O óleo essencial de eucalipto, cheirar os óleos essenciais, o óleo essencial de lavanda, de eucalipto, muito bom. Chá também, você pode fazer chá de eucalipto, chá de tomilho, chá de orégano, chá de sálvia. A sálvia é um dos melhores chás para o pulmão, para o cabelo, para a pele. Ok? Sálvia. E o hortelã, além de relaxante, além de limpar o intestino dos vermes, ele ajuda muito. Você pode fazer um chá de hortelã com sálvia, pode fazer hortelã com tomilho, pode fazer hortelã com orégano. Quer dizer, o hortelã ele pode casar com qualquer um dos outros, fica um chá muito gostoso e um chá que ajuda você a respirar melhor, ok? Então, deixa eu ver que hoje eu esqueci de trazer, aqui, deixa eu ver o horário, para deixar para algumas perguntas. Tá. Nós temos ainda meia hora, né? Nós temos meia hora que eu posso ainda responder algumas perguntas que vocês quiserem me fazer. E aí a gente... Deixa eu falar mais uma coisinha do sentimento, porque eu falei que o pulmão, o sentimento dele, que acaba com o pulmão, é a tristeza. Então, se a tristeza acaba com o pulmão, o banho de ar, você dançando de manhã, respirando, você pode dar gargalhadas com você mesmo, e você vai ver como o pulmão fica melhor. E a sua saúde fica melhor. A imunidade pode subir mais, ok? Então, é muito interessante a gente cultivar a alegria, a dança, a música, cantar. Cantar é muito importante. Se você pode cantar mentalmente, pega um mantra. Por exemplo, hoje, no Bom Dia da Manhã, o mantra que terminou, Bom Dia, foi aquela sede da fonte. Esse mantra você pode decorar e deixar a sua mente cantando durante o dia todo. E quando você vai perceber, você está respirando muito melhor do que ficar ali cultivando tristeza. Mais uma coisa, quando você tiver um sentimento, por exemplo, alguém que falou ali, fiquei muito preocupada, mude o pensamento. O pensamento comanda os sentimentos. Você não pode mudar o sentimento assim, mas pode mudar o pensamento. Mudando o pensamento, aí o sentimento também vai mudar. Ok? E se quiserem, eu conto uma boa história, que daí aí a gente diz assim, meu Deus, a gente precisa cultivar a alegria mesmo, né? Tá, minha gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos começar. Conta a história, Gracema. Hein? Conta a história aí.
Não, o Jorge está querendo fazer a pergunta. Eu vou deixar o Jorge falar. Sim. Irmã, eu queria falar do biomagnetismo, porque eu estou andando no terapeuta que é mediúnico por causa da próstata, e ele faz o teste muscular na perna e vai descobrindo as patologias do corpo. E uma coisa que eu tenho é que eu já sabia das ecografias é o fígado gordo. E ele diz que o fígado gordo vai mexer na próstata, nos ossos e na musculatura. E então ele receitou, deu aqui uma lista de alimentos que eu não devo comer, não é? Como marisco, leitão, carne de porco, laranja, ananás, kiwis, e depois outra lista de alimentos que eu posso comer. Uma das coisas que ele falou foi no limão, não é? Só usar umas gotas de limão. E a questão que eu queria perguntar era, porque ele diz que estas limitações variam de pessoa para pessoa. A irmã, quando fala, e os naturopatas, quando falam de uma forma em padrão, não é? Toma isto, toma aquilo, isto é bom. Como é que a gente consegue distinguir o que é bom para nós? Porque o que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa, não é? Jorge, você tem razão. Muito interessante. Agora, eu penso que você tem que entrar de cabeça, viu? Não fique assim que nem Sim. azeite em cima de água. Sim, sim. Vá, e aí você chega lá. Por exemplo, cada terapeuta pode ter um método e uma orientação, porque para chegar num certo lugar, nós podemos ter muitos caminhos, e no fim nós chegamos lá. Por exemplo, se você viesse para o Centro de Vida Madre Clarice, as pessoas que vêm aqui, é difícil uma pessoa sair daqui com esteatose hepática, com gordura no fígado. Por quê? Porque a nossa dieta, o nosso jejum que a gente faz aqui durante os 10 dias, o jejum é uma autofagia onde é um caminho, eu digo um atalho para chegar lá. Por exemplo, você disse, eu tomo gotas de limão com água. Não, ele diz que devo evitar o limão, só pôr, por exemplo, algumas gotas na comida, não beber o limão como nós aprendemos aí no retiro, não é? Portanto, eu quando estive aí em 2018, fiz o jejum, a limpeza de fígado, do intestino e fiz um reset. E agora estou fazendo o jejum intermitente, não é? Eu de manhã, pronto, para ajudar. Nossa Senhora, você está no caminho certo, rapaz. Sim, Continue mas firme. o que é que a irmã acha do biomagnetismo? Olha, eu estou te dizendo, vou repetir. Existem muitos caminhos Sim. levando ao mesmo fim, o mesmo objetivo. Sim. Então, se você está seguindo fielmente esse caminho, acredita, vá nele. Agora, depois, se você perceber, mas não existe isso. Jorge, vou te lembrar. Lembra o livro que você me ofereceu? Como é que se chamava? Sim, o Efeito Isaías. E você lembra dele? Lembro, sim, senhor. Para mim, o Efeito Isaías, ele me abriu a mente, e me abriu a mente para muitas coisas da física quântica, Sim. onde mostra claramente que a nossa mente é a mais forte que existe. E lá, eu vou repetir, aqui o nosso grande mestre, Jesus, o grande, para mim é dos maiores da física quântica, e Marcos, em Marcos capítulo 11, do versículo 22 a 25, ele mostra claramente, quando você pedir alguma coisa, peça agradecendo como já alcançado. Lembra o Davi do Efeito Isaías?
aquele índio pedindo chuva, Sim. não é? Então, pedir como já alcançado. E aí, ainda aqui na Bíblia, Jesus diz assim, não duvide em seu coração, porque a dúvida é o que leva a gente a não conseguir aquilo que a gente quer. Não duvide em seu coração, e assim será. Se você está fazendo jejum intermitente, eu fiz durante 20 anos. Você está num caminho certíssimo, Jorge. Por quê? Agora eu vou te trazer mais uma coisinha. No Evangelho Essênio da Paz, lá perguntam para Jesus, mestre, quantas vezes eu devo comer por dia? E Jesus diz, uma vez, quando o sol estiver a pino. Então, Confúcio ainda, lá, né, dos nossos filósofos, ele dizia o quê? Para ter saúde, nunca sair da mesa satisfeito. Quer dizer, comer pouco ajuda mais na saúde. E comer de acordo com aquilo que o organismo necessita. Ok? Obrigada, Jorge. Sim, Obrigada. nada. Viu? Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Temos tempo, gente. Temos tempo. Eu deixei esse tempo de propósito para isso. A Penha pode falar, tem duas pessoas como a Penha e outra, né? Então vai, Penha. Quanto tempo deve durar a meditação? Pergunta boa. Penha, nunca comece o caminho da meditação fazendo 20 minutos, que nem eu faço todo dia. Comece fazendo 3 minutos. No outro dia, você vai fazendo, percebendo a tua mente serenando mais, vá para 5 minutos. Depois, suba um pouco mais. Depois, você vai perceber que você não precisa fazer nada. É só prestar atenção na sua respiração e na sua palavra e entre nessa energia espiritual, mas de cura. E aí você serenamente, serena tudo. Quando você vai acostumando com 20 minutos, faça. Eu estava falando que lá na Índia a gente fazia várias vezes por dia, mas fazia sempre de 1 hora. E o sininho lá, de 5 em 5 minutos, tchan, acordava a gente, ou dizia, onde tua mente está? Inspire e entre na sua palavra. Eu não sei se aqui alguém conhece um outro retiro chamado meditação, como é que é? Passana. Vipassana. Vipassana. Sim. Vipassana em português, né? Vipassana. Vipassana. Na Vipassana, a gente fazia 13 horas por dia de meditação. Mas, viu, Penha? Comece com 3 minutos. Depois vá subindo. Depois se una a outras pessoas que estão meditando, porque parece que a energia vai perpassando para os outros. E ali você também pode entrar mais profundamente. Ok? Deu a resposta? Ficou satisfeita? Isso. Vai. Fiquei sim, muito obrigada. Isso. Pode falar, Elisneia.
Eu queria te perguntar, irmã Gracema, eu tenho apareceu um nódulo, né, na tireoide. Ele é benigno, mas ele vem crescendo e eu estou acompanhando fazer cirurgia, que eu não gostaria. E aí eu estou aqui tentando analisar em que porta eu teria que estar trabalhando isso, e eu não consegui. Olha, você revelou muita coisa da sua vida só dizendo isso, porque tireoide, ele tem o princípio é estresse. E vai, entendeu? Aqui, a tireoide, o chakra da comunicação. Eu digo que quando a tireoide não vai bem, é porque a pessoa, desculpe eu falar, mas está engolindo muito sapo, muita cobra, não quer provocar, não quer falar. Então, tem coisa para isso, sim. Aqui em casa, aqui a gente usa o nó de pinho. Agora, para vocês, o agrião, o alimento agrião é muito importante, mas mais importante é você ter uma pessoa para partilhar a sua vida, o seu estresse, as suas emoções. Não engolir tudo. Você entendeu? Entendi. Tem alguém. Pode ser à distância. Hoje em dia é fácil. Pega uma pessoa que seja aquele que vai vender o seu ouvido para te ouvir. Entendi. Ok? Ok. Obrigada. Nada. Jane, tem Tereza, Jane, tem vários aí. Alguém pode começar a fazer a pergunta, que vamos lá. Irmã, boa noite. Boa noite, Jane. Eu tenho o hábito de fazer respiração só deitada. E o que a senhora acha disso? Bom, não acho nada. Depende do resultado que você consegue. Agora, Santo Inácio dizia que deitado, às vezes, a gente logo dorme. E numa posição mais de coluna reta, mas mais sentado, para meditar é melhor. Agora, para respirar, aí sim, você pode respirar levantando os braços, descendo, levantando as pernas, uma e outra, entende? Pode fazer uma respiração dinâmica, com os braços, com as pernas e deitada. Aí, ok. Agora, depois que você fez toda essa respiração, você pode também sentar e fazer uns minutos de meditação. Mergulhar nesse reino de Deus que está em nós. Ok? Ok. Muito obrigada, irmã. Muito obrigada a você, muito obrigada. Tereza, fala. Está baixinho, fala mais alto, Tereza, não estou ouvindo. O microfone dela está desligado. Liga o microfone. Bom, até que a Tereza... Pronto, acho que vai chegar. Espera, não... Eu queria fazer uma pergunta. Faça, filha. Posso falar? Eu queria partilhar. Eu tenho hipotireoidismo e meus 6 filhos têm, e os netos também. Isso é genético e também que tipo de alimentação, chá, que eu posso fazer esse tratamento. Eu tenho que tomar remédio todos os dias. Olha, quando... Eu estou lembrando aqui da minha professora lá atrás.
ela dizia, será que na gestação não faltou iodo? Entendeu? Aí você pega, vai, veja alguém que possa te orientar, e pega o iodo, você sabe fazer o teste, ou peça aí alguém que te ajude, vai lá para um farmacêutico, alguém, um médico, e veja se você não tem falta de iodo. Porque parece-me que a família toda ali tem alguma coisa de falta de iodo. E coma mais agrião, coma mais coisas que tenham iodo também, e ali você vai regulando, ok? Deu para entender? Ok, obrigada. Nada. Obrigada a você. Luzival, eu queria uma orientação com relação à próstata, irmã. Sim. Olha, em primeiro lugar, nós temos que saber que a próstata, os ovários, tudo não está hoje na porta 3. Ela está no vagão do fogo. Eu digo para você e digo para todo mundo que toda doença, toda manifestação física, ela tem memórias profundas. Para mim, começa no espiritual, mental. E todos nós, um dia, tivemos um primeiro momento de algo que a gente gravou, de uma memória, lá, às vezes, no útero materno. E essa memória eu chamo de mentira pessoal. Eu chamo de mentira pessoal. A maioria das pessoas, a sua memória, e que depois tem muito a ver com nódulo de seio, próstata, e toda essa parte ginecológica, se chama eu não me sinto amado. Lá minha memória profunda é não sou amado. Ou fui rejeitado. Teve um momento que a mãe se sentiu grávida e disse assim, ai, meu Deus, não foi a hora. Ou qualquer coisa que aconteceu. Então, a memória é lá. Nós temos que trabalhar e trabalhar renascimento. Começar por ali. Porque quando a gente quer curar já em cima do físico, sem olhar o todo que nós somos, às vezes demora mais. Mas se ali na tua cidade, o teu lugar, tem alguém que faz renascimento, faça o renascimento. Veja as tuas memórias profundas. Faça uma constelação familiar. Veja as tuas memórias profundas. E depois, daí, a próstata é mais fácil de curar. Ok? Gratidão. Amém. Obrigada a você pela pergunta. Obrigada mesmo, Zivaldo. Cuidado com a alimentação. Pronto. É a Maria do Carmo, de novo, que está falando ali, é? Sim. Então, no início eu comecei a falar e caiu, né, a internet. Então, em relação, eu quero falar quanto à tristeza, entendeu? Que você me falasse sobre porfiria, porque eu sou portadora de porfiria, certo? E porfiria é uma doença genética hereditária. Possivelmente, o pai morreu também com porfiria, mas não foi descoberto. E hoje, assim, são os raros médicos que atendem a gente.
E, assim, eu já perdi uma filha por conta de ninguém descobrir o que era, entendeu? E eu sinto sintomas, tive crise desde os 18 anos de idade e convivo com isso até hoje, e só foi descoberto em mim depois que minha filha faleceu, entendeu? Então, assim, é difícil para mim manter a alegria, até pelo meu estado, que eu tenho que ir me descobrindo sozinha, que nem, acho que o Jorge falou aí, o que é bom para um não é bom para todos, né? Então, eu tenho que descobrir porque eu tenho a dificuldade de encontrar médico que me ajude também nessa situação. Então, eu medito muito em busca de uma luz para que eu tenha essa alimentação, eu consiga viver, eu consiga ter alegria, entendeu? Mas é difícil, muito difícil. Eu queria ouvir alguma coisa de você, assim, em relação também ao açúcar. O açúcar, todo médico tira açúcar, entendeu? E, assim, inclusive a minha outra filha, o médico chega a cortar o açúcar, e eu fico preocupada, porque porfiria, às vezes, tenho que comer açúcar. Quando eu chego, eu tenho que tomar glicose na veia, às vezes. E assim, eu fico muito confusa em relação à alimentação, em relação a tudo. Então, eu procuro me conectar. Então, meu objetivo maior está aqui é uma conexão com o divino para me iluminar, a ter vida, a buscar essa direção de vida, de conviver, entendeu? De ter uma qualidade melhor de vida. Maria do Carmo, você mora em Fortaleza, não é? Não, eu sou de Sobral, Ceará, e moro em Vespasiano, Minas Gerais. Em Fortaleza, no Ceará, eu tinha um acompanhamento do médico que atendeu minha filha, que descobriu ela, certo? Mas chegando em Minas Gerais, eu não consegui ter um médico que me atendesse, que entendesse de porfiria, que me atender. Todos os médicos que eu vou dizem que eu não tenho prioridade, porque não conhece a doença, entendeu? Olha, é muito raro. Eu vou resumindo, porque tem várias pessoas ali já que estão com a mão levantada. Eu penso que Vespasiano é muito perto. Um dia você pode vir aqui conversar com a gente aqui mesmo, viu? Eu adoraria, adoraria. Tá? Eu atendo só nas sextas-feiras. Aí você pode telefonar e vir conversar com a gente aqui. Ok? Tá bem. Muito obrigada. Obrigada a você. Vamos ver, porque o tempo está correndo, tem a Adriana, tem também a Débora, né? Vamos, quem mais ali? Adriana, fala, filha. Primeiro, Maria do Carmo, você é minha vizinha, também sou de Vespasiano, viu? Eu queria só dizer que uma vez eu tomava muito leite, aí eu tive muitos problemas, e aí eu fiz uma regressão tempo atrás, nesse período, e aí passou uns anos, eu conheci uma pessoa, que é a doutora Adalberto, vocês devem conhecer, lá de Fortaleza, e aí ele disse para mim, assim, era uma multidão de pessoas, ele disse, olha, o que faz mal não é que entra pela boca, mas é o que sai, é o sentimento. O que é a memória que representa quando você toma o leite que te faz mal? Quando eu fiz a regressão, me ajudou muito, porque eu entendi o processo. E depois, hoje eu tomo um pouco de leite, eu tomo um queijo, como um queijo, alguma coisa, mas nada exagerado. Só que isso mudou para mim porque eu entendi o significado de onde era a raiz do problema. Então, acho que um pouco é como que a memória, como a senhora diz, né? O que aquele alimento, aquilo que a gente faz, qual memória que eles nos leva. E aí depois ele vai fazendo os efeitos. Então, quando a gente começa a tratar, faz muita diferença. A regressão fez muita diferença para mim, era a questão de respiração. Então, estou gostando muito e agradeço aí. Muito obrigada no fim você deu um testemunho. Obrigada, Adriana. Vamos, a outra que está aí esperando, já de mão levantada. A Débora. Irmã. Isso, fala. Oi.
Tudo bem, irmã? Estou aqui com o meu caderninho do retiro, meu caderninho mágico. E hoje foi a primeira vez que eu ouvi falar de chá de sálvia. Que você disse que é bom para tudo, irmã. Olha, porque a sálvia pode ser um condimento, você pode botar na comida, em tudo que é lugar, e também você pode fazer o chá. Eu sei que eu acompanhei um bispo na sua cura do câncer, e ele tomou só chá de sálvia, porque a sálvia, ela ajuda a acalmar, ajuda o pulmão, ajuda a abrir, ajuda a pele. O estômago, porque o estômago é a mãe do pulmão, né? Então, a sálvia ajuda muito na digestão e tudo, viu? Aqui eu planto muita sálvia. Se alguém muda, a gente tem, mas compre. Tem por ali, aonde vende mudas. Sálvia é muito fácil da gente cultivar em vaso, cultivar em apartamento, cultivar na horta. Eu gosto muito do meu chimarrão com sálvia, muito bom. Oi, irmã, e para quem teve Covid, algum chazinho recomendado, além de hortelã e, pelo visto, de sálvia também? Então, todos esses que eu falei pro pulmão, é tudo a minha intenção ontem, quando eu fui rever o que eu ia falar hoje, eu disse, estamos no pico de Covid, eu vou falar tudo aquilo que é bom para que as pessoas possam melhorar rapidamente. Claro que terça-feira, com o Pacifal, vocês vão ver que um dos alimentos melhores é o sol. Mas, para isso, então, olha, o chá de tomilho com orégano, com o hortelã, a sálvia, tudo isso ajuda bastante, ok? Uma última pergunta, irmã. Você ainda recomenda MMS? Bom, você está entrando numa outra coisa. Eu não posso falar alto no ar isso ali, porque particular eu falo. Tá bom. Muito obrigada. Tá bom. Você entendeu por quê, né? Sim. Tá. Obrigada. Tá. Particular eu posso falar. Tá bom. Irmã, boa noite. A Silvana, né, que está falando? Eu não sei se eu entendi direito, mas a senhora falou que o cabelo ele pertence ao rim? Não, eu falei que na célula-tronco, quando nós fomos gestados, quando nós fomos, aliás, concebidos, o nosso óvulo foi dividido em 8 células-tronco, que deram origem a 8 meridianos. Um dos meridianos, que é aquele meridiano da célula-tronco, que deu origem ao pulmão e ao intestino grosso, essa célula também deu origem aos cabelos. Sim. Agora, o pulmão respirando bem, o intestino limpo, você vai ter um rim melhor, que é o rim é filho do pulmão, do intestino. E na medicina chinesa, a gente chama assim, pulmão e intestino a gente chama de metal, rim a gente chama de água. A gente diz, o metal é mãe da água, a água é filha do metal. Ok? Tem essa ligação. Você quer vocês vão receber nos conteúdos. Tá certo, então. Obrigada. Muito bem. Tem mais alguém com alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Quem está falando? Marivalda, é a primeira vez que eu participo desse Marivalda.
Vou ser breve, que eu sei que nós já estamos com o tempo já aí esgotado, não é? Você recomendaria alguma coisa para quem sofre de esofagite, de refluxo? Porque eu tenho com tanta intensidade que, às vezes, eu engasgo e tenho que botar o dedo na garganta para poder botar o alimento para fora. Já tomei tudo quanto for pantoprazol do mundo e não resolve nada. O teu tipo de sangue é tipo A? AB positivo. AB positivo. Então, filha, esse tipo de sangue é um sangue nobre. Esse sangue nobre, ele não aceita nada que fermente no estômago. Entendeu? Sim. Aqueles alimentos que você percebe que causam fermentação, e dentre eles, para esse tipo de sangue, são os laticínios, você tem que tirar imediatamente. Cuidado com os carboidratos e cuidado com o açúcar, que vai ajudar, junto ao açúcar, junto com o carboidrato ali, com pão, sei lá o quê, vai começar a fermentar. E na fermentação você vai entrar nesse refluxo. Mude por 7 dias e depois você me diga no particular. 7 dias. O leite também contribui para isso, para piorar o problema do refluxo? Principalmente. É o que eu mais gosto. Então, está aí o problema. Ok? Certo, muito obrigada. Nada. Laila, pode falar, que já estamos terminando. Irmã, eu ia contribuir com aquele primeiro rapaz que falou no início sobre o biomagnetismo, mas eu queria fazer uma pergunta referente ao que ela falou. O sangue A positivo também se enquadra nesse mesmo do AB? Se enquadra mesmo, porque se nós formos olhar de onde vieram os tipos de sangue, o sangue A e o sangue AB veio dos nossos ancestrais que viviam perto do mar, que comiam mais peixe, que não tinha vaca ali por perto, entende? Então, esse tipo de sangue, eu chamo de sangue nobre. Ele gosta mais de peixe, de alimentos vegetais e esses alimentos, e não de laticínio, não de coisas de açúcar e essas coisas. Ok? Sim. Eu só queria contribuir com o rapaz que perguntou sobre o biomagnetismo. Eu sou terapeuta de biomagnetismo. Fala. O biomagnetismo vai tratar sobre o pH do organismo e patógenos, e dependendo da pessoa que atende ele, qual a linha que ele segue, se é médica ou terapeuta holístico, tem diferenças que vai tratar a questão emocional. E eu sou como a senhora, eu acredito que a doença vem primeiro do espiritual e do mental. Então, o fígado, ele está relacionado à raiva. Então, o biomagnetismo em si, o tratamento só dos ímãs para equilibrar o pH e tratar os patógenos, ele vai tirar as coisas que estão ali complicando fisicamente. Mas se não tratar o emocional, vai continuar trazendo outras coisas desse mesmo órgão, e também a parte de alimentação que tem que equilibrar. Mas sempre o primeiro ponto é o emocional. Muito bem, olha, obrigada, e você pode contribuir mais com ele no particular. Tá bom. Entendeu? Porque não existe, ele obrigado. mora em Portugal, mas não existe distância. Vocês podem conversar mais diretamente, 1 a 1, no particular, né, Jorge? Tudo bem. Sim. Mas eu já tenho noção dessa questão emocional. Portanto, Tá bom. Já tenho isso incorporado. Isso. Minha gente, olha, eu fico muito feliz. Eu espero que, ao menos amanhã, vocês abram o Salmo Integrado, abram também o conteúdo que vocês vão receber dessa live, que lá no conteúdo está um pouco resumido disso que eu falei. Mas o Salmo Integrado é muito bom, façam, porque ele ajuda muito na respiração. E pode dar também para outras pessoas que estão em casa,
Podem passar, passe por WhatsApp, abre muito fácil. Lembre-se que a senha para abrir qualquer conteúdo é 7 portas 1. Vocês entenderam, né? 7 portas junto, 7 portas 1. E lá vocês podem aproveitar muito conteúdo. E eu vou passar para vocês também a rotina que eu prometi, ok? Então, muita gratidão a todos, e vamos agora esfregar as nossas mãos para nós nos despedirmos, levando uma bênção, a bênção para o planeta Terra e para todos. Aonde você estiver nesse momento, sinta uma energia de saúde, de vida, de amor, de muito carinho. Os terapeutas do Centro de Vida Madre Clarice prepararam esses conteúdos com muito carinho. Olhem, aproveitem, façam diferença. São 28 dias de retiro para uma mudança de vida. E aproveitando a presença do Jorge, que ele me ofertou um livro, que para mim foi um livro muito bom, Efeito Isaías. Quem quiser comprar, entre na internet, muito baratinho, é muito simples, e vai ajudar também. Uma boa noite para todos. Boa noite, irmã. Boa noite. Boa noite. Até o dia agora, dia 8. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Tamo junto, hein? Boa noite. Boa noite. Aí, Ademir, tamo junto, Ademir. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Eu esqueci de dizer que eu falo que